Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindes ao programa Com Quem Estamos Juntos. Essa é mais uma edição da série Mulheres. E nós começamos, falando de folhas sagradas, mulheres e folhas sagradas, com Maiara Silva. Depois nós tivemos um programa falando sobre amor com Maiselma Maia. E o programa de hoje nós vamos falar de poder feminino, o poder que está em cada uma das mulheres e que a gente precisa reconhecer, se encorajar e ter posse desse poder que cada uma de nós tem. Angela Davis diz a seguinte frase: quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Então, o que a gente precisa para, de fato, se movimentar? O que a gente precisa para estremecer essa sociedade, movimentar toda essa sociedade com a gente? Então, a gente vai conversar algumas coisas sobre essa questão do poder. Inclusive, o Julho das Pretas desse ano teve como tema Mulheres Negras no Poder, Construindo o Bem Viver. Então, é um tema que está aí e que a gente precisa conversar sobre ele. Para bater esse papo com a gente, nós vamos convidar Rosiane Correa. Rosiane é uma mulher negra, filha de Elizabeth, neta de Erundina, candomblessista, doutoranda e mestre em saúde pública, enfermeira, faz parte do coletivo negro Fiocruz e também da Afroquilomba, apaixonada por praia, escola de samba, patins. Tem um blog onde escreve resenha de livros e escreve biografias. Venha, Rose, minha amiga Rosiane Correa, venha para cá, a gente bater um papinho. Olá, Ildete, olá a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horário vocês vão estar assistindo a esse programa. É uma honra muito grande estar aqui participando a convite da Ildete, minha queridíssima amiga. Estou muito feliz de estar fazendo essa partilha. Tenho certeza que vai ser um momento de muita troca positiva e diálogo potente, para fortalecer as nossas mulheres em geral e, em especial, as mulheres negras, né? Com certeza, Rose. E você falou uma palavra que é justamente o que a gente traz na primeira pergunta para você. A palavra potente, né? O que faz uma mulher se sentir potente, se sentir poderosa, se sentir uma grande mulher? O que, na sua opinião, faz uma mulher se sentir dessa forma? Olha, Ildete, como você mesmo já me apresentou, né, eu sou uma doutoranda, sou uma pesquisadora, e eu pesquiso muito sobre a mulher negra, né? Então, da mulher negra é a que eu me sinto mais à vontade para estar falando, né? Em primeiro lugar, a gente precisa, né, romper com a universalização de mulheres, né? Somos todas mulheres, mas com atravessamentos diferentes, né? E eu falo com mais propriedade, né, que é a área que eu pesquiso, que são das mulheres negras. O que faz nós, mulheres negras, nos sentirmos poderosas é podermos estar viva, porque nós somos de uma sociedade, né, colonial, uma sociedade onde as mulheres negras chegaram aqui, né, através de um sequestro, né, em nosso território, que depois foi chamado de África, né? Até então, era, né, antes da colonização, o território tinha outros nomes, né, que identificavam, né, geograficamente, e aí passamos, né, fomos submetidos a esse processo de colonização, nos sequestraram, trouxeram os homens, trouxeram crianças, trouxeram os idosos, e as mulheres estavam aqui juntas, vieram juntas. Nesse processo, Ildete, de travessia do Atlântico para cá, eu gosto sempre de lembrar das palavras de Sueli Carneiro e de outras grandes intelectuais negras, que elas contam para a gente
Jurema Werneck, principalmente, conta para a gente na nossa história que nessa travessia, quando sequestraram a gente nos trouxeram também as rainhas, trouxeram também a realeza de lá, trouxeram também as mães, trouxeram também as Yalodês, trouxeram as líderes comunitárias, trouxeram as mulheres de poder. Não que todas as outras mulheres não tenham o mesmo poder, só que nós estamos falando de sociedade, a sociedade ela se organiza, né? E nessa de organização, mesmo todas elas sendo poderosas, mas tem aquelas que coordenam o rolê, né? Coordena a coisa. E elas vieram sequestradas também, tá? E nós chegamos aqui e tudo foi nos retirado, né? A gente não pôde ter mais o nosso nome. A primeira coisa que tiraram da gente foi o nosso território, tiraram a nossa participação familiar, porque, né, nós chegamos aqui como transformados em objetos de venda, né, nós éramos vendidos separadamente, então, assim, aquela construção de família que nós tínhamos lá, que não é a ocidental, né, mas que nós tínhamos lá, tentaram desfazer da gente, né, tiraram o nosso nome, tiraram a nossa identidade. E o que essas mulheres fizeram com isso? Essas mulheres, elas se repensaram e se reconstruíram aqui, porque essas mulheres são mulheres de poder, né? E assim foi criado o candomblé, né? O candomblé é uma religião matriarcal, né? Foram grandes mulheres que, pensando em comunidade, criaram seus terreiros, acolheram a todos. O candomblé é uma comunidade tradicional que não é somente para candomblecista, é para aquele que precisa de potencialidade, de energia, de alimento, de dormida, né? Então, assim, essas mulheres poderosas, elas vieram para cá e elas se reinventaram, né? Recriaram as suas subjetividades, né? Elas foram lideranças nos quilombos, elas foram Teresa de Benguela, né? Teresa de Benguela não foi poderosa sozinha, ela foi poderosa com várias outras mulheres. Elas foram Luísa de Marim, né? Então, o que faz uma mulher poderosa é essa vontade que nós temos de viver, que nós fomos atravessadas à força, passamos por violência física, psicológica, privação de alimentação, desterritorialização, né? O sequestro da nossa subjetividade, mas nós, nessa ânsia, nessa vontade de viver, que é um direito nosso, nós construímos o nosso poder. E é aí que a gente tira a nossa força, da vontade de viver. É verdade. Essa vontade de viver que faz a gente levantar todos os dias, né? E levantar as nossas cabeças. E essas mulheres no coletivo, em comunidade, em coletividade, uma levantava a cabeça da outra, né? Uma levantava a cabeça da outra. Então, isso é muito importante. E esse recorte que você faz é justamente o que a gente quer fazer. A gente quer fazer esse recorte com, enquanto mulher negra, a gente fala de um lugar, a gente fala de uma história, de uma trajetória, e a gente não pode deixar jamais que, mais uma vez, apaguem isso, né? Apaguem essa memória, apaguem essa trajetória. E aí a gente quer saber de você, como é que a gente pode fazer para encorajar as mulheres a ocuparem espaços de poder? Porque a gente percebe que nós somos maioria na população, mas quando a gente olha para os espaços de poder da nossa sociedade, como ela está organizada, como você mesma disse, a gente percebe poucas lideranças femininas, poucas lideranças mulheres, poucas mulheres gestoras, poucas mulheres nos espaços públicos, enfim. Então, a gente quer saber o que a gente faz, né, para encorajar essas mulheres para ocuparem esses espaços. Então, Ildete, na mesma linha de raciocínio, né, o pensamento colonial, a construção, né, do pensamento colonial, ele é muito binário, né? É um pensamento binário, ocidental, cristão, que vem para o território, né, depois dito chamado território africano, com essa mentalidade. É homem, é mulher, é negro, é branco, é indígena, né? E essas diferenças que é natural ser diferente. Nós somos diferentes, né? Então, quando eu falo de mulheres negras e mulheres brancas, eu não estou desqualificando nenhuma das duas. Eu estou citando lugares
de pontos de partidas diferentes, porque essa diferença ela existe. Não tem como a gente universalizar e dizer que somos todas iguais. Então, nesse pensamento colonial, né, a mulher que foi criada, onde a diferença ela é tida como uma degeneração, o que é diferente da norma é o degenerado, ao invés de ser apenas diferente. Além de degenerado, é inferior. Então, as mulheres, em geral, elas foram colocadas num lugar inferiorizado. Mesmo as mulheres europeias, brancas europeias, mesmo assim, elas não eram tidas como as iguais aos homens brancos. Elas estão colocadas num lugar de inferioridade. E as mulheres negras, nós tivemos que lutar para ser considerada mulher, para ter a nossa humanidade validada. Então, por isso que a gente parte de um outro lugar, né? Que enquanto a gente sabe que no contexto, na história está aí, né, dizendo para a gente que enquanto grupos de mulheres estavam reivindicando, né, por acesso ao trabalho, por sua independência econômica, pela sua independência sexual, sua autonomia sexual, mulheres negras, desde os 5 anos de idade, são resgatadas para o mundo do trabalho. Ela já está andando tão bonitinha, né? Olha como é que ela arruma a casa bonitinha, olha como ela sabe pegar na vassoura. E ela é sequestrada mais uma vez, captada, né, para o mundo produtivo, porque é assim que nos enxergam. Lélia Gonzalez, que me ajuda a fazer essa reflexão, né? O estereótipo criado, né? A neurose criada em torno da mulher negra, que é um corpo para ser produtivo e um corpo para ser usufruído sexualmente. Então, assim, a nossa independência sexual, a gente ainda está em busca dela, porque o que a gente tem é uma hipersexualização, né? O que a gente tem é a exploração dos nossos corpos, o que a gente tem é a violência, né, das nossas meninas, né? Então, assim, quando a gente fala de coragem, né, de coragem e de poder, coragem a gente tem, como eu falei no início, a gente transformou isso aqui, né? A gente ressignificou tudo. Nós vemos nos porões dos tombeiros. Será que todo mundo aguentaria isso? Nós aguentamos. Nós vemos nos porões dos tombeiros, com privação de alimentação, a gente tinha que dormir, urinar, defecar, no mesmo lugar, acorrentados, né? E ainda tivemos ainda a capacidade de chegar aqui lutando, porque a luta começou lá até aqui, a luta começou desde a resistência ao sequestro, que a resistência, o Clóvis Moura é um autor, um sociólogo, que ele fala isso pra gente, que a nossa resistência, ela sempre existiu, ela nunca foi contada, né? Então, desde quando aqueles que conseguiram fugir do laço do sequestrador, aqueles que até cometeram suicídio durante a travessia, para não ser submetido a esse tipo de violência, aqueles que chegaram aqui já reivindicando, né? Eles tinham que colocar uma máscara de Flanders nos nossos rostos para que a gente não pudesse comer. Então, assim, o esforço para inibir a nossa coragem é que foi muito grande. Coragem nós temos. Eu parto dessa linha de raciocínio. Corajosa, toda mulher preta, ela tem que ser corajosa, ela exerce a coragem o tempo todo. O que a gente precisa, o que as mulheres precisam entender, porque elas têm que mobilizar a sua coletividade, o seu entorno, o seu lugar, para quê? Para que a gente abale as barreiras que tentam nos impedir. Tá? Então, quando a gente quer uma mulher poderosa, né, dirigindo, presidente de uma empresa, por exemplo, a gente chega até a presidência de uma empresa, raras mulheres que chegam na presidência de uma empresa, sem nos enxergar, porque são lugares ocupados, né, por homens brancos, mais velhos, heterossexuais, cristãos, aqueles que são ditos da norma. Então, aquela que chega lá, ela tem uma missão. Ela tem uma missão de propiciar que outras cheguem também, né? Porque eu parto da linha de raciocínio que a gente não precisa estudar mais, ter mais força, fazer... Não, a gente sabe, a gente é inteligente pra caramba. Nós somos inteligentes pra caramba. Nós temos todas as habilidades intelectuais necessárias para ocupar qualquer espaço de poder construído na nossa sociedade. O que a gente precisa é de uma mobilização, né? A gente precisa encorajar a sociedade para derrubar as barreiras que nos impedem, né? Então, assim,
Encorajar mulheres negras a ocupar os lugares de poder é falar para mulheres negras o tempo todo: não acredite nos estereótipos que criaram em torno da mulher negra. Você não nasceu para ser subalternizada, você nasceu para ser uma mulher livre, ser uma mulher independente, para ser uma mulher, para ser o que você quiser. Não há nada que te impeça. E se houver algo que te impeça, vamos investigar o que é. E quando a gente bota uma lupa, a gente olha, é a sociedade que está nos impedindo, não somos nós mesmos. Então, assim, a gente não pode deixar essa peteca cair. A gente tem o tempo todo isso que você falou. Mulheres negras, ó, levantando o rosto das outras. Falamos para outra, não acredite, né, nessa falácia de que você não é capaz de ocupar esse lugar, que você não vai conseguir. Né? Então, assim, a gente precisa nos fortalecermos enquanto grupo para a gente abalar essa estrutura e para botar em exercício todo o poder que já existe dentro de nós. É muito interessante quando você diz, né, que quando uma mulher chega, uma mulher negra, chega a esses espaços, é importante trazer, né, as outras, também puxando, uma puxando a outra, né? Então, não se conformar em chegar, cheguei onde eu queria, realizei meu sonho, mas para você chegar até lá, você não foi sozinha. Você não foi sozinha. Tiveram outras mulheres negras em seu entorno que te ajudaram a chegar até lá, e é preciso que esse círculo gire, é preciso que essa roda gire. A gente precisa acreditar nisso, né? Uma acreditar na outra, uma ajudar a outra, vendo que a outra está ali, não está acreditando, não está aceitando. Então, eu acho que é muito, muito, muito importante essa fala sua, Rose. Eu acho A muito palavra Ubuntu, que né, sou porque somos, ela tem que ser colocada em prática. Porque existe, Udete, uma coisa que está muito em voga ainda no nosso país, um mito que é chamado o mito da democracia racial. O mito da democracia racial, ele foi definido por Abdias do Nascimento, né, como um mito que diz, né, ele transcreve para a gente esse mito, ele conceitua que não existe nenhum tipo de discriminação de cunho racial que impeça, né, a nossa sociedade, independente de raça, a ocupar certos lugares. E isso é uma falácia. E esse mito, aí eu faço já as minhas reflexões, né, que esse mito ele foi feito para entorpecer as pessoas negras. O mito da democracia racial, apesar de ser falado, reproduzido por negros e brancos, mas ele foi criado pensando na pessoa negra. A pessoa negra, ela precisa acreditar que não existe discriminação e se, por acaso, ela não consiga uma mobilidade social, né, esta mulher, ela tem que acreditar que a culpa é dela. Né, esse mito, ela particulariza a culpa. É a meritocracia. Se você se esforçar, você vai atingir. Por que eu falo que esse mito ele vem para entorpecer as pessoas negras? Porque para as pessoas brancas, ela tem o mito da certeza racial. É certo para as pessoas brancas, é certo para mulheres brancas, que certos lugares lhe pertencem. Então, quando um cotista ele é aprovado, né, numa seleção para universidade, para emprego, qualquer coisa, esse cotista ele passou pela seleção. O cotista ele teve que apresentar um currículo. Esse cotista ele fez redação, ele fez prova de física, fez prova de matemática. Ele vai concorrer com os deles, mas ele fez todo o processo. Ele está dizendo para aquela instituição, né, universitária, olha, eu tenho esse conhecimento básico do meu ensino médio, então sim, eu tenho condições de ingressar no nível universitário. Mas o que a gente escuta? Ele roubou a minha vaga. É a certeza de que aquele lugar pertence a ele. E aí, quando ele entorpece a mente de mulheres negras, ela realmente, a cota é mais mola. Ela repete, a mulher negra, o homem negro, eles repetem. A cota é mais mola, eu não vou aceitar. Sem entender
Que hoje nós precisamos de cota é porque existe todo um processo histórico onde pessoas negras eram proibidas de acessar o ensino formal quando começou oficialmente no Brasil. Quando foi constituído as escolas no Brasil, a educação formal, existia uma proibição. E depois que essa proibição ela cai por terra e o negro ele passa a ter o direito, né, de acessar, ele não acessa porque ele precisa trabalhar para sobreviver. O negro precisa trabalhar para comprar comida. Então, assim, a gente tem pessoas, né, um grande número de pessoas que se alfabetizaram e, junto com o processo de trabalho, se alfabetizaram e depois se dedicaram somente ao processo de trabalho. Não tiveram tempo, oportunidade, né, de criar uma carreira, de ascender na sua educação formal, criar uma carreira e criar um legado. Hoje, se você pega uma família de médicos, né, uma família branca com médicos, você vê 10 gerações de médicos. E para a população negra, a gente vê a primeira geração chegando agora com as cotas. As cotas, ela sozinha ela resolve? Não, ela sozinha ela não resolve. Mas ela é essencial, nesse momento, ela é essencial sim. Ela já provou que ela tem a sua validade, já provou por A vez, não se questiona mais. Mas com aqueles que recorrem, né, ao mito da democracia racial, né, ele vai dizer que não é justo. Se a gente for falar de justiça, Ildete, nesses anos todos, tudo que fizeram com a gente, se a gente for realmente para sentar então vamos falar de justiça, vamos falar de reparação econômica, vamos falar de território, vamos falar de riquezas, vamos falar dos povos originários que foram devastados. Se é para falar de justiça, então a gente vai falar de justiça, entendeu? Então, assim, essas barreiras, né, de fazer com que a gente acredite que a gente sequer merece a cota, são barreiras existenciais. E aí as mulheres negras elas têm que ter coragem, né, de empoderar umas às outras para que a gente não caia nessas armadilhas, que são essas armadilhas que nos impedem acessar a outros espaços, né, de mobilidade social e econômica, porque, Ildete, repito, tudo nos pertence. Então, não existe nenhum lugar onde eu vá dizer assim, não, aqui não, aqui não. Não existe esse lugar. Todos os lugares nos pertencem. Entendeu? E não basta só a gente querer. A gente tem que entender que é a nossa vontade, só que a gente tem que entender que é uma luta coletiva para que a gente possa realmente, né, acessar a esses espaços. Você já foi trazendo aí algumas mudanças que a gente precisa fazer na estrutura da sociedade para poder conceber, né, que esse lugar é da mulher negra também, né, e que ela está pronta para ocupar esses lugares. Então, você já veio trazendo algumas questões, mas você gostaria de trazer mais alguma questão que é necessário para a gente, enquanto mudança social, para que, de fato, esses lugares sejam reconhecidos como lugares de mulheres negras? Então, Ildete, a gente precisa, né? Assim, Rosiane, eu particularmente, eu não tenho a utopia, mas eu não tenho aquela perspectiva de, assim, de trazer uma data, em 2025 o racismo vai acabar e vai ficar tudo bem. Eu não tenho essa perspectiva, eu trabalho com a realidade. Eu sei que isso ainda vai perdurar, porque o racismo é um sistema de poder. Né? Até o antirracista, né? O branco antirracista, o aliado, para ele realmente ser antirracista, ele tem que ser contra o racismo e ele tem que entender que ele tem que abrir mão de alguns privilégios. E na hora da abertura de mão de privilégios, é que a porca torce o rabo, né? Nessa hora, né? Ir pro samba com a gente, todo mundo samba, né? Ir pro candomblé com a gente, todo mundo tá lá batendo cabeça para algum. Na hora que a gente sofre racismo, a gente tem sempre um abraço, a gente tem alguém para enxugar nossas lágrimas, mas tá. E aí, vai votar uma mulher negra? Porque a mulher negra, ela precisa estar no espaço de poder. A gente precisa estar com a caneta na mão. Capacidade de gestão de comunidade, de sociedade, a gente tem de sobra. A gente tem mulheres aí que tocam terreiros há décadas, gerações a gerações. A gente tem mulheres nas igrejas que estão aí liderando grupos, né, congregação mariana, grupos de oração, vicentinos.
ó, que não deixa faltar prato de comida se ela souber articular, se tiver comida ela vai chegar, pesando as crianças, fazendo a comunicação, né, com o serviço público. A gente tem aí as mulheres que hoje são, que eu chamo que são as nossas grandes ELODs também, que são as agentes comunitárias de saúde, que são na maioria as mulheres negras. Agentes comunitários de saúde é uma profissão, né, que existe hoje no nosso serviço de saúde, que são as pessoas que fazem a comunicação das famílias com o sistema de saúde. Quantas mulheres não perdem o seu pré-natal, não perdem a consulta de pediatria do seu filho, porque você tem essa mulher poderosa aí fazendo essa articulação. Então, assim, eu não tenho esperança que o racismo vá acabar. O que a gente precisa é se organizar, mudar dentro da gente, mudar o nosso pensamento para que a gente possa mudar a sociedade. A gente precisa exigir do nosso companheiro antirracista que ele vote em uma mulher negra. A gente precisa exigir que postos de poder, de gestão, de direção, de gerência, tenha mulheres negras. Tá? Então, a gente precisa também, né, mudanças necessárias, né, que a gente precisa entender, é que nós somos um corpo que precisa, que eu sou enfermeiro, vou falar agora um pouco de saúde, nós somos um corpo que precisa de todos os cuidados de saúde, a gente precisa de mudar a nossa mente, daquela coisa da mulher negra guerreira, a mulher negra que não sente dor, a mulher negra que aguenta tudo, a mulher negra que passa por tudo, a mulher negra que, né, pode parir sem anestesia. Não. Nós temos que cuidar da nossa saúde mental, nós temos que cuidar da nossa saúde física, nós precisamos cuidar da nossa alimentação, a gente precisa cuidar dos vícios de açúcar, cigarro, coisas que fazem mal para a nossa vida e para a nossa mente. A gente precisa mudar a nossa concepção de como a gente se enxerga. Porque senão a gente vai estar carregando, né, um elefante nas costas, amarrado nas nossas costas e trabalhando e caminhando, né? E aí tentando provar uma força desleal com o nosso corpo, porque a gente é estrutura, a gente é biologia, a gente é célula, né? A gente é mitocôndria, a gente é isso tudo aí, a gente é de carne e osso. Nós não somos feitas de outro elemento, a gente precisa entender isso. É uma das mudanças que as mulheres negras precisam entender. Nós não precisamos ser submetidas a explorações de diversos níveis o tempo todo. Somos fortes? Claro que nós somos fortes. A gente já conversou sobre isso. Só que nós não podemos ser exploradas. Né? Então, assim, a gente precisa mudar o nosso comportamento, né? A gente precisa mudar a forma que a gente se vê no mundo, a gente precisa mudar a estrutura política, né, do mundo, a gente precisa mudar, estruturalmente como a gente se pensa na sociedade. Tá? A gente não pode só se pensar, né, de uma forma negativada, forma como a mídia em massa fala da gente, né? Uma mulher negra, né, se ela engravida, eu vou dar um exemplo, uma mulher negra, se ela engravida, se ela tem 4 filhos, se ela engravida do 5º filho, essa mulher ela é criminalizada. Outro, nossa, que isso? Mas, gente, nosso corpo faz filho. Nós precisamos nos humanizar. E, às vezes, nós mesmos repetimos para outras mulheres. Né? Então, a gente precisa mudar a forma como nós nos pensamos nesse mundo. Né? Nosso corpo, nós somos, né, capazes de gerar filho e vamos gerar. E vamos gerar. A gente não pode estar criminalizando. O que tem de errado, né, nisso, o que leva a gente, né, o que tem de errado não, o que leva, às vezes a gente pensar, criminalizar essa mulher por ter 5, 6, 7 filhos, porque ela não tem condições de criar. Mas você já pensou por que ela não tem condições de criar? É a vulnerabilização dessa vida que a impede. Não é ela querer ter mais um filho, ela ter mais um filho. Né? A gente tem que pensar que ela tem ali, que ela está naquela situação de pobreza por um contexto, né, muito maior que escapa somente da nossa vontade. Né? Como eu te falei, nós somos um país colonial, nós somos um país onde a população negra ela foi escravizada oficialmente durante 344 anos. Tá? A gente teve uma abolição
da escravidão simbólica, meia dúzia de palavras, né, sem nenhum tipo de reparação, né, onde a intenção, né, do país foi, a vontade do país foi que nós desaparecêssemos ao longo do tempo, fizeram, inclusive, políticas de Estado para embranquecer o país com a imigração, né, europeia, né, vinda para cá. O europeu, quando ele chegou aqui, ele recebeu terra, ele recebeu semente, ele teve o filho, foi cotista nas universidades, né, de agronomia, eles tiveram a sua capacitação, porque eles apostavam que nós iríamos desaparecer e a população brasileira iria estar, né, embranquecida, e com isso mais europeizada, melhor, enfim, alguns pensamentos eugênicos, né, que a gente pode falar disso mais tarde, né, que povoa os nossos pensamentos até hoje. Mas, assim, a gente precisa mudar aqui, a gente precisa mudar aqui, e a gente precisa mudar aqui, sabe? É na força, é na coragem, é na mente, é no coração. Massa! Eu fico aqui boba, só te ouvindo. Você me inspira muito, você é uma referência para mim. Por falar em referência, a gente quer saber, né, quais são as mulheres que são referências para você. E eu estava pensando aqui, enquanto você falava, né, o quanto que as memórias, as histórias das mulheres negras, heroínas, líderes, né, não aparecem, não são contadas. Inclusive, se você quiser falar um pouco do seu blog, onde conta biografias, seria bacana. E quem são essas mulheres também que te inspiram, né? E que podem também nos inspirar para poder a gente seguir com essa coragem que temos, né? Não precisa ninguém nos dar, porque a gente já provou bastante que somos corajosas, né? Então, o que você possa dizer para a gente? Então, você falou uma coisa agora que é uma coisa que me intriga muitas vezes, né? A gente quando vai participar de alguns espaços, alguns debates, e vê alguém, porque eu dei a fala, né? Eu dei a fala, essa coisa de dar a fala para alguém, dar a fala para uma mulher negra, dar a fala para um quilombola. Gente, quilombola sempre falou. O quilombola, ele foi silenciado. A escuta, ela não está qualificada. Nós sempre falamos. Não existe essa coisa de dar a fala, né? Nós sempre fomos, né, altivos, sempre falamos. A gente sabe dizer quais são as nossas necessidades. Quem tem fome fala que está com fome, né? Quem está sem escola está gritando que está sem escola. Você vai na porta de um hospital, está assim de gente querendo ser atendida. Elas sabem que tem que ser atendida, elas sabem que tem que passar por procedimentos para ser atendido, né? Então, a gente não precisa que outras pessoas... A gente precisa ser ouvido, né? A gente precisa de uma escuta qualificada. Então, quando a gente fala de pessoas que me inspiram, né? Eu tenho várias, assim, tenho uma lista imensa, né? Começando pela minha mãe e minha avó, né? A minha avó, ela foi uma mulher negra, mãe solo, foi lavadeira, criou as suas filhas assim com muita garra, né? Contrariando as estatísticas, e foi uma mulher muito forte. Eu tive, né, a oportunidade de conviver mais tempo com minha avó do que com minha mãe, que minha mãe faleceu, eu tinha 16 anos de idade, né? Eu estava muito nova quando minha mãe faleceu. E a minha avó, eu já vi, né? Minha avó faleceu alguns anos depois, eu tive um convívio mais prolongado com minha avó, né? Mas essas duas mulheres são mulheres assim que minha mãe falava para mim o tempo todo: não tenha medo de nada, você pode tudo, né? Então, assim, eu muito pequena, não entendia o que era aquilo, muito pequena, então, assim, é uma mulher que sempre me inspirou muito. E minha avó, com toda a sua força física, a sua fala, a sua sobrevivência, né? Foi uma coisa, assim, que quando eu paro para pensar, eu falo, nossa, né? É violento aquilo que a gente tem que ser submetido. Minha avó conheceu a fome, assim, minha avó passou fome mesmo, sabe? É uma coisa muito forte, e ela conseguiu sobreviver. Ela teve que despertar, né, habilidades emocionais,
força física, né? Teve que, né, transformar em força tudo quanto que ela precisava para que ela pudesse sobreviver e manter os filhos vivos, né? Então, essas são as duas mulheres super importantes. Uma outra mulher, assim, que me inspira demais, eu me considero já da família, discípula, é Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez é uma socióloga, antropóloga, filósofa, pesquisadora, né, sobre as mulheres negras, já nos deixou já algumas décadas. E Lélia Gonzalez, assim como Angela Davis, outras escritoras, elas tinham uma percepção. Hoje, quando eu estou numa roda de debate, traçando alguns diálogos, né, cheias de conceitos, cheias de vontade de falar, de discutir, quando você pega um texto de Lélia, da década de 70, a Lélia estava falando sobre aquilo, ó. Quando a gente está pensando que a gente está inventando a roda, que você pega lá, eu falei, meu Deus, assim, Lélia, eu tenho uma coisa com ela, assim, que eu não sei explicar, uma admiração, eu acho uma mulher de uma percepção muito ampla, uma mulher que eu me inspiro porque ela foi uma pessoa que ela se colocava nas situações. Então, a Lélia Gonzalez, ela não foi uma acadêmica só de teoria, ela vivia as coisas, ela ia a campo, ela sentava com essas mulheres para dialogar, para saber, né, o que estava acontecendo, fazendo as suas trocas. É uma mulher que foi para terapia. Quando eu falei de autocuidado mais cedo, né, da gente cuidar da nossa saúde física, nossa saúde mental, também inspirada em Lélia, que Lélia foi uma mulher que nos anos 70 ela foi para terapia, né? E da terapia ela chegou no candomblé. É uma filha de Oxum, que com o candomblé ela deu aquela sacada do retorno ancestral que estava faltando na vida dela, né? Então ela disse que muita coisa se equilibrou, a terapia, o candomblé fez aquele balanço, assim. Então é uma mulher que sempre buscou muito, é uma mulher muito observadora, uma mulher que, sabe, consegue perceber a sociedade na lente de uma mulher negra, porque ela é. Porque ela escreve aquilo que ela também vive, ela escreve aquilo que ela passa. Que aí eu chego na Conceição Evaristo, né? Nossa maravilhosa Conceição Evaristo, né? Nossa romancista, ela tem ela cunhou, né, essa metodologia, hoje eu chamo de metodologia, que é a escrevivência, né, que é uma forma de escrever a partir das nossas próprias vivências e existência, uma teoria cunhada por uma mulher negra, para a mulher negra, para traduzir os saberes negros, né? Então, essa coisa assim, eu vou dar fala para fulana, você não me deu fala. Senta e escuta, Conceição Evaristo tem muito a dizer. Senta e escuta, que Lélia Gonzalez tem muito a dizer. Aí tem Beatriz Nascimento, Angela Davis, Lupita Nyong'o, né, que é uma atriz hollywoodiana, mas quando eu pego para estudar um pouco da vida de Lupita é uma mulher espetacular, múltipla, ela faz tanta coisa, ela discute tanta coisa, é uma mulher tão inteligente. Carla Cotirene, minha amiga pessoal, queridíssima, assim, uma pessoa que admiro muito, assim. Eu, quando encosto na Carla Cotirene, assim, Carla, você é de verdade? Assim, às vezes, sabe, você fica na dúvida, será que você é de verdade? Né? Então, assim, tem muitas mulheres, poderia ficar aqui, né, por horas, falando, né, dessas mulheres fantásticas. E aí, eu entro um pouquinho na história do meu blog, porque eu cheguei nessas mulheres tarde, né? E depois eu me culpei, durante muito tempo eu me culpei por chegar nessas mulheres tarde. E depois eu aprendi e falei, não, e cheguei no candomblé tarde também, depois eu comecei a estudar mais e mais e mais, falei assim, não deixaram que eu chegasse nessas mulheres, porque a Lélia Gonzalez, ela não estava na minha ementa quando eu fiz a minha faculdade. Não era interessante eu entender no meu processo de formação enquanto enfermeira que mulheres negras elas eram exploradas triplamente por raça, por classe e por gênero. O que a gente chama hoje de interseccionalidade, a Lélia, lá nos anos 80, a Lélia já falava da tríplice discriminação, né? A tríplice opressão que as mulheres negras viviam. Mas não era interessante, porque eu poderia criar reflexões, criar questionamento, onde, vamos dizer aí, a norma que estava estabelecida poderia ser abalada. Como que uma mulher vai questionar o seu lugar, mulher negra vai questionar o seu lugar na sociedade?
poxa, ela vai querer reivindicar um salário compatível com a atividade que ela exerce. Não pode. Ela vai querer que meninas negras não sejam captadas por famílias brasileiras que existem até hoje, que sequestram essas meninas, tiram dela a oportunidade de conviver com seus familiares, exploram essas meninas até a vida adulta, impedem que essas meninas tenham sonhos, impedem que elas tenham relacionamentos afetivos. Você vai casar? Não, não precisa. Você vai largar isso aqui para você casar atrás de homem, ter filho? Não, fica aqui. E a gente vê as Madalenas da vida, né? Que um caso escandaloso, né? Que há pouco, no final do ano passado, a gente viu que ela por 40 anos, né? Com 8 anos de idade, ela bateu na porta de uma família em São Paulo para pedir comida, né? Que estava com fome, junto com a sua família, a família abre a porta, vê aquela mãe e fala para a mãe, não, mãe, deixa ela aqui com a gente, que a gente vai cuidar, a gente vai adotar ela aqui, a gente vai cuidar dela. E essa menina, ela foi impedida, ela foi desumanizada, ela não pôde estudar, hoje ela tem uma... está tendo todo um aparato, né, de suporte, ela já foi resgatada desse ambiente, né, depois de muitos anos, está tendo todo um suporte de psicólogos, de tratamento de saúde mental, porque ela foi impedida de acessar elementos essenciais na vida para que a gente criasse os nossos sonhos, criasse os nossos desejos, né? Então, assim, a sociedade, com o pensamento colonial, ela tem esse movimento de não deixar que a gente acesse a nossa própria história. A história que contam para a gente nas escolas, quando a gente está estudando no ensino fundamental, no ensino médio, até mesmo na universidade, é da escravidão para cá. E a história que contam para a gente é a visão de quem nos escravizou. A gente precisou construir esse país estava aqui, parece até que estava à toa, estava esperando alguém chegar, um país que já tinha a sua civilização, os povos originários já estavam morando aqui, já tinham as suas comunidades, já tinham seus modos de vida, já tinham, suas religiões, já tinham tudo aquilo que eles precisavam, já estava feito, estava dado, né? Estava pronto. E vem o outro, destrói, né, aquele conhecimento, destrói o que eles não querem, rouba o que é de interesse. Se já tiver aqui, né, um diálogo sobre plantas, né, plantas medicinais, que são saberes tradicionais dos nossos povos originários, né, daqui do nosso país. Então, esse conhecimento ele foi sequestrado, né? Isso aqui serve para mim, isso aqui eu jogo no lixo, e o que você precisa entender é que você é um escravo, e o escravo foi preguiçoso. Não, foi preguiçoso não. O indígena foi preguiçoso, não era assim? O indígena era o preguiçoso, por isso que parou de escravizar o indígena, e o negro era o forte, por isso que pegava o negro, e assim conta a nossa história. Eu lembro, né? Não me lembro da minha aula de história exatamente, mas eu me lembro de ter sentido muita vergonha de quando chegava nessa época de história, de geografia, quando começava a falar da escravidão, né? E aí eu lendo o Nelson Rufino, um autor, um historiador, que ele fala dessa experiência de sala de aula, que as crianças negras chegam a escorregar assim, pela cadeira quando chega no dia de ter aula sobre a escravidão. Porque é isso que é ensinado, ó, vocês eram fortes, mesmo assim vocês não queriam trabalhar, por isso que teve que usar a força física, o indígena era preguiçoso, e para por aí. Ninguém fala que nós éramos reis e rainhas. Ninguém fala que o alimento era farto. O alimento era farto. Tanto que, quando se constrói o quilombo no Brasil, o mais famoso é o quilombo de Pomares, mas teve também o quilombo de Campo Grande, quilombos com mais de 20 mil pessoas. Lélia Gonzalez, Lélia Gonzalez, Clóvis Moura, Abdias do Nascimento, que foram a verdadeira república democrática que a América Latina pôde experimentar, foi a República Quilombola. Porque a República Quilombola, apesar de que, se você for no dicionário, vai estar lá escrito que quilombo, território de pessoas fugidas, é assim que eles definem. Mas não é. Quilombo é território de resistência. Quilombo é território de pessoas que não aceitaram, não que as outras que não conseguiram estar no quilombo tivessem aceitado, né? Mas assim, aquelas que não aceitaram e criaram estratégia e tiveram êxito na sua saída dessa submissão,
violenta e perversa, que é o sistema escravocrata, né? E conseguiu chegar a um quilombo para viver em comunidade, e esses quilombos aceitavam pessoas brancas, pobres, esses quilombos aceitavam pessoas que sofriam injustiças do Estado, né? Pessoas que eram culpadas por crimes que não cometeram, as pessoas fugiam, os quilombos acolhiam essas pessoas, os quilombos acolhiam os indígenas, acolhiam as mulheres, acolhiam as crianças. Nos quilombos, as pessoas tinham essa divisão de tarefa a partir das suas afinidades, das suas habilidades. Nos quilombos, né, nós tínhamos as parteiras, nós tínhamos os curandeiros, a gente tinha quem cuidasse da gente. Nos quilombos se plantava banana, fruta, verdura, né? Eu li um livro há pouco tempo do Clóvis Moura que ele falava que até gado chegaram a ter nos quilombos, galinha. Então a gente tinha proteína, a gente tinha verdura e todo mundo se alimentava, porque a lógica não era de acúmulo particular, era o acúmulo para todos, né? Eles tinham aquela safra de alimentos, né, que era dividido para todo mundo, que é uma lógica diferente da lógica, né, capitalista, né, do pensamento escravista, que é o acúmulo pessoal, vai para aquela família X, né? Essas famílias que a gente conhece aí, tem esses sobrenomes diferentes, tudo que se acumulava de riqueza iam para essas famílias. Então, assim, são coisas que eu não aprendi na escola, isso. Eu aprendi. Não tem muita, assim, deve ter mais, tem mais de 10 anos, né, que eu já venho estudando letramento racial, mas eu já fui na fase adulta. Hoje, ainda bem, né, a gente já tem crianças aprendendo já sobre isso, né? A nossa própria estética, a colonização da estética do corpo da mulher negra, coisa absurda. A gente não poderia sequer saber qual era a textura do nosso cabelo. Nós éramos criminalizadas por conta disso. Então, estratégias como alisantes, com químicas fortíssimas, soda cáustica, pente quente, assim, inúmeras coisas. A gente tinha ter inúmeras estratégias, mas a gente não poderia parecer com a gente mesmo. A gente não poderia parecer com a gente mesmo. A gente tinha que minimamente estar com o cabelo, né, alisado para que a gente pudesse ser aceita socialmente. E era isso que estava né, que ensinavam para a gente no nosso cotidiano, através do convívio na escola, através das novelas, na televisão, no rádio, na conversa, no trabalho, né? E aí eu comecei, né, ter uma necessidade de nomear aquilo que eu estava sentindo, que eu sempre me percebi, né? Eu, por ser uma mulher negra retinta, né, o meu tornar-se negra, né, que foi até o título de um livro de uma psiquiatra, Neuza Souza Santos, o meu tornar-se negra foi muito cedo, né? Porque o se tornar negro no Brasil, ele pode acontecer, né? Eu digo Brasil, assim, na diáspora em geral, mas falo no Brasil porque a gente está falando, né, da nossa comunidade aqui, né? Ele pode acontecer em momentos diferentes da vida, porque o Brasil, ele faz isso com a gente, ele impede que a gente acesse um conhecimento necessário para a construção da nossa subjetividade. E aí, de repente, acontece alguma coisa que esses conhecimentos eles vão chegando. E aí, de repente, a gente vai nomeando. Aí a gente vai tendo acesso a esses autores, a gente vai tendo acesso a alguns diálogos, né? Eu me entendo como mulher preta desde muito pequenininha. Nunca me vi como uma mulher branca. Não tive esse processo. Já tem pessoas que não se veem enquanto negros, que têm o estado que é negro muito depois, né? Às vezes na adolescência, às vezes no primeiro relacionamento, às vezes no primeiro emprego. Existem vários momentos da vida onde a pessoa tem um estanque e ela passa a se entender enquanto a pessoa negra. Por que a gente tem esse estanque? Porque a construção do negro, né? A construção colonial do negro foi feito todo em cima de estereótipos negativos. Então, era até uma forma de autopreservação, você não queria se associar àquilo tudo que é ruim, porque era isso que eles falavam, o nosso cabelo era ruim, nosso nariz é feio, nossa bunda é muito grande, a gente fala alto, né? Nosso samba é uma coisa histérica, a gente se mexe muito para sambar, né? Aí vem a bossa nova, que era aquela coisinha mais palatável, naquele embranquecimento, sabe? Então, sempre descreveram que tudo que era nosso era tudo muito ruim.
tudo muito negativo. Então, as pessoas tinham que dar, às vezes tem que passar por um start, por um momento assim, pô, não é assim, né? Às vezes, quando a sogra fala, filho com meu, né? Neto eu não quero o seu, meu neto vai nascer com cabelo duro, meu neto vai nascer com a sua cor. E aí, a hora que aquela menina negra, ela, opa, onde é que eu tô? Por que ela tá falando isso para mim? E aí, a hora que a gente vai buscar os porquês, né? E a gente acaba entrando num processo de querer nos conhecer, e a gente acaba adentrando nessa questão do letramento racial, o que a gente chama de letramento racial. Então, eu não lembro qual foi o start para o início do meu letramento racial, mas ele aconteceu há um tempo atrás, e aí eu comecei a ler, e aí eu fui vendo, né, graças às redes sociais, eu fui compartilhando com outras pessoas, conversando com outras pessoas sobre esses livros que eu estava lendo, né? E aí a Djamila Ribeiro, né, a escritora Djamila Ribeiro, uma vez eu fiz um comentário no livro, eu tinha acabado de ler um livro, fui lá comentar o livro, queria falar sobre ele, que você fica naquela vontade, né, de conversar, de dialogar, você vai caindo as fichas assim, falei, meu Deus, era isso o tempo todo, eu nunca soube disso. E aí a Djamila Ribeiro, ela foi lá numa postagem que eu fiz no Facebook, menina, coloca essas coisas num blog, você vai se perder. Aqui no Facebook, daqui a pouco essa postagem vai estar lá longe, e você vai querer acessar, né? De quando você escreveu 2 anos atrás, cadê? Você vai ter que estar voltando dia por dia. Abre um blog, faz um blogzinho só para isso, só para livro, e vai registrando ali o que você achou do livro, o que você gostou do livro. E assim eu fiz. Primeiro eu fiz o blog, comecei a escrever nesse blog, e primeiro eu não abria, ele era fechado, né? Funcionava como um diário para mim, né? Até que um dia eu tive coragem e eu coloquei público, né? E hoje todo mundo pode acessar. Então, assim, eu faço leituras, faço reflexões, as pessoas têm que entender que são resenhas pessoais, né? São percepções minhas. Tem pessoas que não concordam, e não é também para concordar com tudo, porque eu não sou dona da razão, nem o escritor é dono da razão, né? Nós somos cabeças pensantes que saímos de lugares totalmente diferentes. Às vezes um homem lendo o que eu escrevi não vai entender como eu escrevi, uma mulher branca lendo o que eu escrevi, né? Não vai entender o que eu estou falando aquilo, às vezes ela pode querer dialogar mais, eu sempre dialogo quando as pessoas vêm conversar comigo, porque eu boto no blog, e tem 2 redes sociais, que são 2 redes sociais literárias, né? Não estão me patrocinando, mas eu vou falar o nome delas aqui, que é Scooby e Goodreads, né? Onde ali você coloca os livros, você coloca as suas resenhas, eu faço, né, a postagem nesse lugar, as pessoas às vezes vêm conversar, e é muito satisfatório, né? Às vezes quando alguém manda uma mensagem para mim, para dizer, poxa, se eu não lesse isso que você escreveu aqui, eu nem ia comprar esse livro, eu ia passar batido, eu não sabia que esse livro falava sobre isso, né? E aí a gente vai divulgando. Tem uma coisa que eu gosto de fazer, eu quero um dia escrever meu próprio livro, né? Espero um dia, mas hoje eu estou nesse exercício, né? Eu acabei de ler um livro agora, estou numa ressaca, era para ter escrito uma resenha esses dias, que eu também tenho essa coisa da ressaca literária, porque toca muito na gente, né? É muito pessoal, toca na carne, assim, sabe? Você lê sobre questões raciais, você lê sobre a perversidade que é o racismo, é uma coisa muito pessoal. Então, assim, o blog ele nasceu disso, nasceu dessa vontade de dialogar sobre relações étnico-raciais, né? Sobre descoberta também, porque eu leio, eu faço resenha, eu leio muitos autores, de um autor eu vou achar o outro, acho outro, e quando eu vi, tem livros aí que estão escritos há mais de 40 anos, há mais de 30 anos. Gente, eu nunca soube que esse livro existia. E estava aí, que foi o que aconteceu com Beatriz Nascimento, foi o que aconteceu com Lélia, até com o próprio mesmo Abdias. As pessoas não falavam assim, sabe? A gente passou pela ditadura militar, né, nos anos 60, 70, onde era proibido se falar de racismo, e esses escritores eles foram completamente apagados, não eram discutidos, mas graças a Deus estão reeditando, estão relançaram O Lugar de Negro, de Lélia Gonzalez, agora tem mais ou menos uns 15 dias aqui no Rio de Janeiro, já relançaram quase todos não, relançaram alguns do Abdias do Nascimento, relançaram 3 ou 4 do Clóvis Moura, são escritores que estão na pista há muito tempo, né? Já tem uma coletânea com todos os livros da Beatriz do Nascimento, relançaram Tornar-se Negro, relançaram Fanon, né? E assim, então assim, por que estão relançando? Porque a gente está discutindo, a gente está falando sobre isso, né? E aí as editoras estão se atentando, não, a gente tem demanda
de leitura. Não que nunca tivesse tido, existia a demanda, mas existia aquilo foi cunhado por um escritor português, né, o Boaventura Souza Santos, mais popularizado no Brasil pela Sueli Carneiro. A gente tinha o que os chamam de epistemicídio, né, que é você impedir que a episteme negra ela seja difundida, discutida, lida, seja usada enquanto metodologia, né? Então, assim, eles sabiam que esses escritos eram válidos, eles sabiam que esses escritos eram muito bons. Intencionalmente, eles não deixavam esses escritos né, se divulgarem. Mas aí, como nós somos corajosos, sobreviventes, né? A gente atravessou, né? A gente sobreviveu, os nossos ancestrais conseguiram atravessar, né, o Atlântico e sobreviver. A gente começou a fazer o quê? A tradução de guerra, que depois que eu descobri esse termo. O primeiro livro da Angela Davis, Mulher, Raça e Classe, ela teve uma tradução de guerra, que foram mulheres negras brasileiras que elas pegaram, traduziram e colocaram nas redes sociais. Aí a editora, não, peraí, não é assim, tem direitos autorais, né? Aí o pessoal se organizou, aí hoje esse tem um livro bonitinho, mas a primeiríssima tradução, né, foi a galera que traduziu e colocou, né? O livro do Abdias do Nascimento, né, o Genocídio Negro Brasileiro, eu tive acesso a um PDF, né, um PDF todo tortinho, assim, antigo, que a galera botou nas redes, assim. Aí depois estava todo mundo estudando por esse PDF, a editora, não, peraí, vamos embora relançar. Então, assim, a demanda sempre teve, né? O epistemicídio que não deixava se divulgar. Só que a gente aí sempre perseverando, né? Exigindo cada vez mais e mais e mais, e hoje a gente tem aí, graças a Deus, né, um crescimento, não é suficiente ainda, porque a gente tem muito a dizer, mas a gente tem um crescimento editorial, né, de disponibilização de estudos sobre nós, né, negros brasileiros, sobre mulheres negras, que a gente tem aí literatura para fazer aí anos de leitura. Hoje, graças a Deus, eu tenho coisa para escolher. Antes era aquele, vou ler esse aqui, era o livro da moda. Hoje está todo mundo da moda. Tem livro para caramba. Assim, eu entro nas redes sociais, lançamentos e lançamentos, estudos e pesquisa, fruto também das cotas sociais. Porque quando o negro ele entra na universidade enquanto pesquisador e não enquanto faxineiro e objeto de pesquisa, porque os nossos corpos também passam por isso. A ginecologia, ela foi feita em cima de pesquisa em corpos de mulheres negras. A pesquisa da sífilis, ela foi feita em cima de injetar nos Estados Unidos, né, a sífilis em corpos negros, para estudar a reação, deixava aquele corpo adoecer intencionalmente para poder criar remédio para curar, mas não a nós, para curar outros, né? Então, a gente está saindo desse lugar de ser, né, o objeto de pesquisa, de ter uma pessoa de fora indo para as nossas comunidades, para estar com a pranchetinha, olhando, olha como é que ela se comporta, olha que interessante, olha uma capoeira, o berimbau se faz assim. Não, hoje é o cara que toca berimbau que está falando do berimbau. É a cozinheira do quilombo, é a cozinheira do terreiro, é ela que está falando, escrevendo, publicando, criando evento para falar sobre a culinária de terreiro. Não precisa mais vir um chefe italiano e achar peculiar a nossa culinária. Olha que interessante o dendê. Não. É aquela mulher que tem um dendezeiro, que sabe como ele é feito, que está daí se lançando. Então, a gente está em outro momento da história, né? Então, assim, o meu blog, ele nasceu dessa necessidade mesmo de autoconhecimento, né? E as mulheres que eu admiro são todas essas e muito mais. Eu poderia estar falando aqui até muito mais tempo sobre elas, mas enfim, né? É sobre isso que eu queria estar falando. Rose, eu só quero agradecer, entendeu? Porque é uma escuta muito interessante, que toca, que atravessa a gente e que faz a gente pensar na nossa ancestralidade, na força que a gente carrega e que nós juntas carregamos, que fica muito maior ainda, né? Se sozinha a gente já tem uma força, quando a gente se junta e mexe com a ancestralidade, essa força ganha uma grandiosidade.
Então, é muito bom te escutar, é muito bom ouvir você trazer essas questões tão importantes. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse programa. Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas que estão nos acompanhando, que eu gostaria de deixar para as mulheres negras, é uma mensagem que eu falo para mim o tempo todo, eu tenho que estar repetindo para mim, para que eu possa acreditar nela, para que se faça viva também em minha vida. Acreditem no amor, sabe? A gente tem uma vida muito dura, a gente tem uma vida muito árdua, a gente precisa ser forte, assim, quase que o tempo todo, quase que o tempo todo. E às vezes a gente esquece, a gente acha que o amor é só amor de mãe, amor só amor daquela vizinha. Não, vizinha, pode trabalhar que eu tomo conta do seu filho, tá tudo certo. Mas não é só esse amor, só dar esse amor, só se oferecer. É o de receber, sabe? A mensagem que eu queria deixar para as mulheres negras, né, que todos que estão acompanhando o nosso programa, que convivem com mulheres negras, faça do amor o cotidiano. Faça o receber amor, né, um ato natural de suas vidas. Faça do afago o carinho, né, o abraço, a ternura, o colo, uma rotina, um exercício diário. Porque, assim, eu poderia estar falando de política e de força e de tal. A gente já falou disso tudo nesse programa, né? Mas, assim, o que muitas vezes eu deixei ausente da minha vida e hoje eu me organizo para entender que, sim, o amor também é o meu lugar. Não estou falando de amor de homem só, não, de homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, não. Né? Não estou falando de amor de amizade, estou falando de auto-amor, de você se olhar, né? E você gostar do que você está vendo, é você acordar e estar feliz por ser você, sabe? Por você tocar no seu corpo, né? E agradecer por você estar viva por mais um dia, né? Então, assim, essa mensagem de que nós somos dignas do amor, nós somos merecedoras do amor, é a mensagem que eu deixo para todo mundo, para as mulheres negras, que se amem para todos. Eu digo, amem as mulheres negras. A gente precisa de amor também, né? Somos guerreiras, somos fortes? Tá, mas a gente precisa de amor também. Né? Não precisa economizar nessa parte. Podem ser transbordar, pode transbordar, sabe, transbordar à vontade, porque a gente consegue receber todo esse amor. A gente, né, a gente é capaz disso. O nosso caminhão aguenta um caminhão de coraçõezinhos fofos, aguenta assim. A gente dá, a gente espreme, a gente dá um jeito. É o nosso lugar também. Que maravilha! Acreditemos no amor, recebamos, nos permitamos receber o amor, e esse caminhão está preparado, sim, está preparado, assim como as mulheres negras estão preparadas para ocupar os espaços de poder, nosso caminhão está preparado para receber milhares, milhões de coraçõezinhos, milhares, milhões de amor. Então, Demonstração de afeto, ternura, isso. colo é tão bom. Colo, um chamego, um cafuné, Chamego, não é? faz Que seja muito bem, rotina para a gente, que seja rotina. faz muito bem. A gente vai ouvir agora uma palavra do nosso querido irmão Marcelo Barros e depois a gente vai fechar o nosso programa. Tá bom. Queridas irmãs, queridos irmãos, conversar sobre o empoderamento da mulher e, especificamente, no nosso caso, no Brasil, da mulher negra, é para nós prioridade. E uma prioridade que diz respeito não apenas a uma postura política, que é muito importante, mas também a um caminho de espiritualidade. Nas religiões afrodescendentes,
o protagonismo da mulher negra é o protagonismo de um sacerdócio que é próprio. O que é que eu quero dizer com isso? Que mesmo nos candomblés, cuja tradição, o Yorubá, o Queto, o Jeje, tem babalaorixás, quer dizer, pai de santo, mesmo nesses, o ministério da Ialorixá, da mãe de santo, tem uma especificidade própria, tem uma densidade própria. É interessante porque na tradição bíblica, quando eu estudei os Salmos, o Salmo 139 tinha uma história de que o feto humano é gerado na terra. Eu quis saber como era isso. Encontrei tribos antigas que acreditavam que o casal devia gerar o seu filho em contato direto com a mãe terra. O feto era gerado misteriosamente dentro da terra, na mãe terra, no seio da mãe terra. E com 1 mês e meio, 2 meses de gravidez, a mulher deitava com o corpo em forma de cruz, abraçada à terra, barriga na terra, e recebia da terra aquele feto, tudo misteriosamente. E o feto, então, que tinha sido gerado, concebido no útero da mulher, gerado no sentido de desenvolvido no primeiro momento no seio da terra, voltava para o útero da mulher e aí ela vivia a gravidez e a criança nascia. Com isso significa o quê para nós hoje? Porque, é claro, isso é uma crença, é um mito antigo, mas esse mito antigo nos diz que o empoderamento da mulher vem da mãe terra, que a relação entre a mulher e a terra é tão especificamente forte que é o cuidado com a mãe terra a principal característica de uma sociedade que vive o empoderamento da mulher. Vamos ver isso, gente? Grande abraço a cada uma de vocês. Parabéns para a Ildete, para as companheiras que participaram desse programa de uma forma tão bonita. E vamos em frente, sempre caminhando com quem estamos juntos. Então, a gente agradece pela palavra de Marcelo, nosso irmão, nosso querido, sempre presente, sempre ouvindo a gente. E a gente falou tanto dessa escuta, né, da importância dessa escuta, e ele está sempre pronto para nos escutar. A toda a comunidade Bremen, o agradecimento por esse programa, com quem estamos juntos na série Mulheres. E que a gente possa encerrar com essa força do amor, com essa força das mulheres negras, que corajosas que são, enfrentaram tantas realidades e enfrentam tantas realidades. E que a gente possa, com essa força que emana dessas mulheres, que emana da nossa ancestralidade, que a gente possa encerrar esse programa com a bênção de um Deus que é mãe, que é pai, que é filho, que é Espírito Santo, que é Divina Ruá, que é de tantos nomes, de tantos jeitos. Então, que a gente fique com essa paz, com essa força e com esse amor. Muito obrigada. Até o próximo programa com quem estamos juntos. Tchau, tchau. Tchau.